assunto: Jesus, médico dos médicos. Apresento mais uma vez aqui o texto de Mateus 8:3, quando um leproso pediu ao Senhor: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Isso mostra que a vontade de Deus é que tenhamos saúde, né? E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. A lepra, principalmente naquela época, uma das doenças mais temidas, ela fazia algo muito dramático na vida do leproso. Ele não só estava enfermo e doente, como cerimonialmente, dentro do ritual judaico, ele era considerado impuro. E o indivíduo, além de ter o drama, de ter a sua pele toda flagelada, cheia de sofrimento, com o que hoje a gente reconhece ser a hanseníase, que tem tratamento e tem cura, na época não tinha cura. Além da doença física, o indivíduo era expulso da cidade. Ninguém chegava perto, é como se espiritualmente ele estivesse impuro. E uma das coisas maravilhosas que Jesus fez foi tocar aquele homem. Ele mostra compaixão, ele toca o homem, e a dúvida daquele homem não era a respeito do poder de Deus, não era a respeito do poder de cura. Ele sabia que Jesus curava muita gente, mas era a respeito daquela questão: Senhor, será que eu posso sair dessa tal impureza? O Senhor pode me purificar? E Jesus disse: claro que eu quero que você fique limpo. E ele recebeu um milagre, não sei se vocês perceberam no texto, imediatamente. Há curas que Deus promove que são paulatinas, acontecem ao longo do tempo. Há restauração do nosso corpo que Deus abre as portas através do médico, através da ciência. Um tratamento bem sucedido, alguma coisa que você se submete e te gera saúde, gera recuperação. Mas também há da parte de Deus, nós nos agarramos a esta verdade, há também esse imediatamente do Senhor, em que de uma hora para outra, num piscar de olhos, nós podemos nos ver livres de todo mal que nós somos acometidos. Jesus Cristo é poderoso para fazer isto ainda hoje. Eu quero dizer para você então, que mesmo diante das doenças e das enfermidades mais temíveis, Jesus Cristo continua sendo a fonte de cura. Entendam que o que o Senhor fez no passado, quando a gente pega essas histórias bíblicas, a gente tem que perceber que o que ele fez acontecer, que eram coisas espetaculares, impossíveis de acontecer naturalmente, ele faz acontecer hoje através do poder da fé nele. Por isso que Jesus ainda hoje continua sendo médico dos médicos. O livro de Hebreus, no capítulo 13, diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. A pergunta que eu sempre lanço, e eu faço aqui de novo nessa noite de terça-feira, é: como chegar então, bispo, ao ponto de experimentar isto, do poder de Jesus, que é o mesmo hoje, conforme diz a Bíblia, aquele poder de cura, aquele poder de restauração. Como experimentar a cura divina? Como experimentar esse milagre? Porque, a bem da verdade, nós temos que pensar aqui juntos e dizermos, seria maravilhoso, seria fenomenal se todas as promoções de cura, tudo que Deus faz em relação à restauração da nossa saúde, se desse sempre por esse milagre do imediatamente. É claro que na expectativa disto, muita gente até diz assim: olha, eu estou aguardando aí o imediato de Deus, não vou fazer nenhum tipo de exame, nenhum tipo de tratamento, o médico recomendou isso, aquilo, não vou fazer nada. Na verdade, você tem que ter sabedoria de Deus para receber do Senhor
a cura que Ele vai providenciar para você. Se for cura imediata, receba pela fé. Se for uma porta que se abra para você ter um tratamento, aceite isso. Você só não pode pensar uma coisa, que você está de fora, ou que você esteja de fora de um projeto de Deus, que é você ter uma vida saudável, você ter cura divina. E respondendo àquela questão, como é que eu experimento isso? Veja bem, cura divina é algo proveniente da ação de Deus. Deus sempre vai agir. E geralmente a gente percebe isso nas histórias bíblicas, alinhado. Ou seja, Deus age, Deus faz cura, Deus promove um milagre alinhado a uma atitude de fé, a um ato de fé. Não foi diferente no caso do leproso, que ele, com toda a barreira, perguntou: Senhor, o Senhor pode me purificar? Ele estava ali crendo que Jesus podia curá-lo. Não foi diferente no caso que a gente viu aqui domingo, de uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia. Ela enfrentou uma multidão e disse: se eu pelo menos tocar na roupa dele, eu serei curada. Ela foi lá no meio da multidão, tocou na roupa de Jesus, e naquele momento, de novo, um imediatamente de Deus aconteceu. A hemorragia estancou, ela sentiu no corpo ter sido curada. E daí depois vem o testemunho, naturalmente. A gente viu aqui um caso de um centurião. Era um militar romano que tomava conta de uma centúria de 100 homens. E ele sabia da responsabilidade dele, sabia de quando ele dava uma ordem para um soldado, o soldado ia lá e executava a ordem. E o centurião, sendo romano, ele clamou a Jesus: Jesus, eu tenho um empregado em casa, ele está sofrendo horrivelmente, está paralítico, eu quero que o Senhor o cure. Jesus disse: eu vou na tua casa. O centurião romano sabia, o judeu não pode entrar em casa de romano, não pode entrar em casa de gentil. O que eu arrumei para Jesus? Não, Jesus, eu não sou digno que entres em minha casa. Mas do mesmo modo que ele dava ordens para os seus soldados, ele deu uma dica para Jesus. Olha que coisa especial, né? Ele dando uma dica para Jesus. Mas essa dica era justamente o ato de fé daquele homem. Ele disse: Jesus, manda com uma palavra a cura, e o meu servo será curado. O texto diz que naquela mesma hora o servo tinha sido curado lá na casa do centurião. Então, toda a Bíblia fala de cura divina, mas em Jesus a gente encontra os maiores exemplos. Você pega o Antigo Testamento, tem cura. Você vem para o Novo Testamento, você encontra em Jesus aqueles milagres espetaculares. E com Jesus não havia limite de distância, não havia limite para o tipo de doença que fosse. Jesus restaurou vistas aos cegos, gente que tinha nascido cega. Em Jesus, uma palavra profética muito antiga se cumpriu. Eu estou falando em Jesus porque foi quando ele esteve aqui na Palestina, 2018 anos atrás. Olha o que diz Mateus 8,16. Ele curou todos os que estavam doentes para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O profeta tinha dito: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então aqui está no livro de Mateus sendo relatado que se cumpriu em Jesus aquela antiga profecia. Volto a dizer, curou cegos, curou surdos, curou mudos, curou paralíticos, curou lunáticos, gente com problemas psiquiátricos. Ele curou possessos, ele curou toda sorte de enfermidade, curou individualmente, curou em grupo, curou à distância, curou nas multidões, ele ressuscitou mortos. O caso de Lázaro, a gente viu alguns tempo atrás aqui, o amigo de Jesus estava doente, chamaram ele disse: não dá para ir agora, mas Lázaro pode morrer, se o Senhor for ele fica curado. Jesus não foi para a cidade de Lázaro, Lázaro morre,
quando Jesus resolve ir, já tinha 4 dias de sepultado, e o corpo que cheirava mal, já estava apodrecido. Deus restaurou, Jesus restaurou. Isso mostra para nós que da forma como Ele nos criou, da forma como Ele nos formou, quando há algo necessitando de uma reestruturação, Deus pode reestruturar, pode refazer, pode reconstruir. Então, nós temos que experimentar isso hoje, mesmo em pleno século 21, porque os discípulos foram experimentando isso. Há um relato em Atos dos Apóstolos, do capítulo 9, que diz do apóstolo Pedro: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Santos são os crentes, né? Esses são os verdadeiros santos, né? Os crentes, os eleitos do Senhor. E ele foi até um lugar chamado Lida, e encontrou ali certo homem chamado Enéas. Né? O Enéas deve ter dito para ele: meu nome é Enéas. Como eu votei no Enéas, ele nunca entrou, coitado. Havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Olha o 34. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Um discípulo, momentos depois, né, vivenciando aquilo, ele disse: Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito. E ele, mais uma vez, num desses imediatamente de Deus, foi totalmente recuperado. Ele se levantou. Coisa maravilhosa é se conhecer o poder de Jesus Cristo. É tremendo saber que Ele cura. E a gente não precisa ter a figura de Jesus Cristo aqui presente no nosso meio, com as suas vestes típicas, mas nós podemos dizer como Pedro: ei, irmão, Jesus Cristo te cura. Quando somos tocados pela fé, pelo grande médico dos médicos, Jesus, o milagre acontece. Então, irmão, receba cura no teu corpo, irmã, receba a restauração da sua saúde em o nome de Jesus Cristo. E entenda uma coisa: esse conhecimento que você está adquirindo, que é um conhecimento bíblico, ele é suficiente, creia nisso, é suficiente para você ter atos de fé, uma atitude de fé e receber a cura divina. A palavra de Deus que você tem recebido, os exemplos de Jesus, a fé posta em ação, isso pode transformar qualquer situação. A cura pode se tornar real. E ainda que o pecado tenha nos debilitado e tenha enfraquecido os nossos corpos, porque eu até teci algum comentário sobre esse assunto no domingo. O que aconteceu lá no Jardim do Éden, lá no início de tudo? Adão, ele desobedeceu à ordem de Deus. Isso fez com que não só Adão, mas toda a carreira da existência humana, isso afetou até a gente aqui. Todos os seres humanos já nascessem enfraquecidos e debilitados. A Bíblia chama isso do poder do pecado. O pecado veio. A fraqueza chegou até nós. E o pecado, por gerar fraqueza e nos debilitar, ele deixa o nosso corpo físico suscetível às doenças e enfermidades. Óbvio. Mas eu quero deixar essa palavra para você. Ainda que o pecado tenha nos debilitado e nos enfraquecido em nossos corpos, em Jesus, desde lá do Éden até há 2018 anos para trás, em Jesus nós temos uma esperança de cura, porque o próprio Pedro, que vivenciou milagres e que depois foi instrumento de Deus, Pedro disse assim na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24, falando do Cristo, falando de Jesus, carregando Ele mesmo em seu corpo, lá no madeiro, na cruz, os nossos pecados. O que Cristo fez fundamentalmente foi levar
o pecado que sempre nos afligiu. Olha aqui para o altar. Se nascemos debaixo desse peso do pecado, o nosso corpo físico até fica suscetível a doenças. A gente nasce enfraquecido e debilitado. Se Jesus leva os pecados, Ele tira esse poder assolador. Então a gente pode ser restaurado à questão original. Termos um corpo saudável, termos um corpo pleno, termos uma vida cheia de saúde. Jesus carregou na cruz, no madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Ponto e vírgula. É como se, de quebra, complementando toda a obra de Cristo na tua vida, que foi fundamentalmente tirar você do pecado, por suas chagas fostes sarado. É óbvio que o corpo físico passa por esse processo. Jesus tira o peso do pecado, então o nosso corpo físico, às vezes fraquinho, adoecido, recebe cura pelas chagas de Cristo. Eu posso dizer para você nessa noite: ei, receba em nome de Jesus, o médico dos médicos, cura para o teu corpo. E se você recebe, diga amém. Amém, amém. Jesus, o médico dos médicos.